florescer e que cessoar o que for maior e que faz crescer. Tem que esquecer pra sobrar lugar. Precisa aprender a deixar entrar. Luz pela janela, luz pela retina, luz naquela tela, luz na vida dela. Luz pela janela, luz pela retina, luz naquela tela, luz na vida dela. Luz que vem da pele, passa pelo pelo. Luz pela avenida, luz pelo cabelo. Luz que vem do túnel, luz que vem da lua, luz que vem do limbo, luz do vagalume. Bem, coisa boa. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor com essa música gostosa aqui. Música sua, né, Vanessa? Música minha. Do próximo Que CD. for melhor, do próximo CD. Que for melhor, junto com o Zeca aqui. Bem-vindo, Zeca. Muito bom estar com vocês. Muito legal. E com meu irmão aqui, Malheiros, que é desembargador, que é um homem da justiça e que é um homem da arte, né? Do coração, dos sentimentos. Pois é, a gente faz o possível, viu? Vocês vão ficar fascinados com essa história aqui desse homem incrível. E um programa, eu já comecei comendo, ela não comeu para Eu já comi. Você já comeu também. Estamos aqui no La Madonnina Ravioli, do meu irmão, do meu amigo, Roberto Ravioli. Daqui a pouco a gente vai fazer um prato todo especial. Eu vou fazer, vocês vão ver como é que eu sei fazer risoto. Você sabe fazer risoto? Eu sei, Você sabe? sei. Você cozinha bem? Gosto. É. Não sei se cozinho bem, mas me distrai, viu? Me faz esquecer os processos todos, viu? Vamos começar falando dessa história da sua vida, dessa opção pelo direito, né? Você é um homem conhecido nacional e internacionalmente no direito. Por que você optou por essa carreira da magistratura? Olha, eu não tinha optado inicialmente pelo direito. Eu fui seminarista jesuíta. Jesuíta. Né? Ali que você pegou a formação boa inicial. Pois é, fui seminarista jesuíta e quando estava na hora de entrar para o noviciado, daí eu fraquejei e acabei indo para o direito, porque o direito é a profissão, é o caminho que a família Malheiros, né, assumiu. Nós temos promotores, nós temos... Seu pai era desembargador também? Meu pai era desembargador também, muitos advogados, delegado de polícia, enfim. E daí eu acabei, na última hora, ao invés de ir para o noviciado da Companhia de Jesus, nos jesuítas, eu acabei entrando na Faculdade de Direito. Você do continuou Largo na de São Companhia Francisco. de Jesus, mas na Faculdade de Direito, Na né? Faculdade de Direito, exatamente, é isso aí. Ô Malheiros, às vezes as pessoas criticam muito a justiça dizendo assim, é muito lenta, ou assim, se você não tem um bom advogado, você não consegue ter êxito, e gente que acha assim, o que importa é que o processo seja correto, é o direito, esquece a justiça. Você é daqueles apaixonados pela justiça que acham que é possível ser justo? Eu acho que é possível ser justo se a gente tiver sensibilidade para apreciar a lei, né? Logo quando eu cheguei no primeiro Tribunal de Alçada, mas eu quero dizer que antes disso eu fui 20 anos advogado. Né? Depois, pelo 5º Constitucional, eu acabei indo para o primeiro Tribunal de Alçada e logo quando cheguei eu peguei um habeas corpus de alguém que tinha sido preso por dívida. E eu não me conformei com isto, né? A lei permitia a prisão dele por dívida. E eu fui lembrar do Pacto de San José da Costa Rica, né? Um tratado internacional que não permitia. E vi que tinha sido ratificado no Brasil e que com isso eu poderia determinar a liberdade daquele rapaz, um rapaz pobre de periferia que tinha sido preso por uma dívida. E eu determinei. Demorou para vingar isso no Supremo Tribunal Federal, mas eu fui insistindo teimosamente, sempre entendendo que entre o direito e a justiça, se houver esse embate, eu fico sempre com a justiça. Né? A gente tem que ter a sensibilidade para examinar o direito, para a gente tentar fazer justiça. Malheiros, o que eu acho interessante assim, na sua reflexão, e que na vida, é saber que é muito bom a gente ter poder para fazer o que é correto. É verdade. Cada pessoa que a sua decisão, né, interfere na vida dela e você ajuda aquela história a ser diferente, já valeu a pena, né? Com certeza. Porque também tem uma coisa, Chalita,
Poder para mim significa e sempre significou serviço. Né? Eu tenho o tal do poder para servir as pessoas, como professor, como magistrado, como advogado que eu fui e que talvez algum dia eu volte a ser. Né? Então eu acho que poder é servir, é serviço. Né? Então daí sim a gente vê que o poder faz bem. O outro poder, aquele que é o poder só para a gente mandar, só para a gente aparecer... É uma bobagem. Uma né? bobagem, é uma coisa que passa, é uma coisa... Agora, deter poder para poder servir as pessoas, isso é o top. Malheiros, você acabou virando uma referência no tema da criança e do adolescente, né? Principalmente crianças e adolescentes mais vulneráveis, aqueles que vivem nas ruas, aqueles que, por alguma razão, foram para o mundo do crack, da droga e tal. Por que você se apaixonou por essa temática? Bom, eu tinha 13 anos de idade e para escapar de um exame de geografia lá no Colégio São Luís, onde eu estudava com os jesuítas, eu fui fazer um levantamento de uma favela. E lá chegando conheci a Mônica, uma moça negra, extremamente magra, da minha idade, 13 anos de idade, que me levou, e eu percebi que daquela magreza toda saía uma grande barriga. Eu me assustei em perceber que alguém com a minha idade, 13 anos, estava grávida, e eu fui conhecer o barraco da Mônica, né? Até para poder contar para os meus colegas de classe, né? O que eu tinha visto. Na verdade, até aquele momento, eu estava cumprindo uma tarefa, eu não estava a fim de conhecer coisa nova nenhuma, eu queria bater ponto e escapar dos exames de geografia, esta que é a verdade. Mas as coisas foram acontecendo, né? Eu fui conhecer o barraco da Mônica, lá dentro tinha um pouco de tudo, tijolos, pneus, um colchão de casal naquela manhã fria de junho, não tinha manta, não tinha cobertor, tinha uma senhora que eu reputei ser a avó dela, dormindo embrulhada em jornal. Eu perguntei se era a avó, ela falou, não, é minha mãe, ela tem esse jeitão de velhinha, mas não é velhinha, ela está muito doente. Eu fui ficando emocionado com aquilo tudo e perguntei, você mora sozinha com a sua mãe? E ela disse, não, moramos em 7 pessoas. Eu falei, não dá para caber aqui dentro. Onde é que vocês dormem? Quem são as outras pessoas? Os meus 5 irmãos mais velhos. E dormimos todos aqui nesse mesmo colchão. Eu falei, mas não dá para caber. Ele falou, não, dá. Deste lado fica a mamãe, né? E deste lado fico eu e os meus irmãos, um por cima dos outros, não é? E desse jeito acabou acontecendo. Eu falei, mas acabou acontecendo o quê? Numa noite dessas, um dos meus irmãos, que eu não sei dizer qual deles, me engravidou. Eu estou grávida de um dos meus irmãos. E aquilo veio aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. Aquilo veio como um raio na minha cabeça. Eu confesso para você, Charlita, aquilo que você até já sabe, eu nunca mais consegui sair da grande favela da vida, essa é que é a verdade, né? Logo ainda no colégio São Luís, eu já comecei a frequentar as ruas com a organização do Auxílio Fraterno, e quando eu entrei na faculdade, eu reuni 10 colegas de classe logo no primeiro ano da faculdade e fomos trabalhar numa favela. Não aquela favela da Mônica que já tinha terminado, aquela era a favela do Vergueiro, que já não existe mais aqui em São Paulo. Fomos lá para a favela do Bororé, né? Lá perto de Parelheiros. Extremo sul de São Paulo. Exatamente. E lá eu trabalhei 10 anos nos fins de semana com crianças e adolescentes em reforço escolar e aproveitava, né, para passar noções de cidadania para aquelas crianças e adolescentes. E se a gente trabalhar bem, Charlita, com as crianças e adolescentes, nós vamos ter um futuro melhor. E por que eu te digo isso? Comprovado. Há 3 anos atrás eu voltei para uma festa de Natal. Nunca mais, depois daqueles 10 anos que se encerraram nos anos 70, eu voltei lá. E voltei há 3 anos atrás para uma festa de Natal. E emocionado vi aquela criança, viu óbvio que aquela criançada tinha crescido. Né? E tinha crescido. E eles tinham se tornado os líderes comunitários.
foram exigir creche perto da comunidade, escola pública, que naquela época não tinha, passou a ter, eles foram exigir do poder público isso. Ponto de ônibus, que não tinha, estava lá. Um ambulatório médico, as ruas estavam urbanizadas e o traficante não chegou. Né? Eu posso te dizer, lamentando, que nos domingos de manhã eu costumo ir, às vezes, com os novos juízes, aqueles que estão chegando na carreira, e com alunos das universidades, onde eu leciono, eu costumo ir a favelas, porque eu acho que o profissional do direito tem que tomar um banho de realidade. Tem que tomar um banho de realidade. E, lamentavelmente, eu posso afirmar isso para você, que grande parte das nossas inúmeras favelas dessa cidade está tomado pelo crime organizado. Mas no Bororé o traficante não entrou. E depois disso fui trabalhar nas ruas, fiquei 15 anos nas ruas, trabalhando com crianças e adolescentes, conheci um monte de gente diferente, e até que, quando a AIDS chegou no mundo, eu perdi um diretor, eu perdi um tesoureiro na empresa onde eu trabalhava com AIDS, e eu quis conhecer aquelas pessoas que estavam com AIDS, e percebi que eles estavam abandonados pelas famílias. E daí não dava para eu ter 2 voluntariados, troquei a vida nas ruas com as crianças para trabalhar com os adultos com AIDS. E trabalhei com eles até 97, quando daí acabamos em 3, 4 pessoas montando o Vive e Deixe Viver, que é a nossa associação que trabalha com crianças hospitalizadas. E alguns anos atrás, exatamente por as minhas passagens entre as crianças e os adolescentes, o então presidente do Tribunal de Justiça, o Celso Limonge, me convidou para ser o coordenador da Infância e Juventude. Então cuido desse tema, além dos processos regulares de direito público, aquela loucura toda, né? Eu cuido também da parte de infância e juventude. Daqui a pouco você continua contando um pouco dessa experiência, a gente vai ouvir um pouco da vida aqui da Vanessa também, do Zeca, mas vamos terminar esse bloco com vocês cantando. No próximo bloco eu vou fazer o risoto lá com meu amigo Roberto Ravioli. Parar não paro, esquecer não esqueço, se caráter custa caro, pago o preço, pago embora seja raro, mas homem não tem avesso, e o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio só se for claro, correr sim, mas sem tropeço, mas se tropeçar não paro nem mereço, e que ninguém me dê um paro, nem me pergunte se padeço, não sou nem serei avaro.